Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Samuel 25, perdão. 1 Samuel, capítulo de número 25, versículo 32. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você tem liberdade para dar glória a Deus. Você tem liberdade para dar aleluia, porque não é para o pregador, é para Deus. Você está na casa de Deus. Aqui você tem a liberdade de um filho. Se sinta à vontade em glorificar o teu Pai. Amém? Aleluia. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 25, versículo 32 em diante, fala assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho e bendito tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que fizesse mal, que tu não te apressares e me não vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz do amanhã, mesmo um menino. Amém? Só até aqui. Feche sua Bíblia, se assente. Glória a Deus. Como é bom estar em casa. Depois de um longo período fora, eu estou novamente aqui. E é uma honra poder trazer a palavra do Senhor e compartilhar com meus irmãos. Estou muito feliz com Deus. Estou feliz porque Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida, na vida da minha família. Eu estou muito feliz porque Deus tem um projeto para essa igreja. Deus tem um projeto para você. E você precisa entender isso. Você precisa entender que você não é o acaso. Você não foi feito um acaso. Você não foi uma gravidez indesejada. Não. Você não foi alguém que não foi projetado. Deus já sonhava com você. E eu quero compartilhar algo que Deus tem falado no meu coração. E no tempo que eu fiquei fora, foi um tempo de muita ministração, de escutar a palavra de Deus, de eu estar com Deus sozinho e entender momento de solidão, momento de estar sozinho, você entender que você não está sozinho, mas você está com alguém que é Deus. Você nunca vai estar sozinho. Talvez num momento ou outro você vai se sentir só porque não vai ter pessoas ao teu lado que compreendam ou falam a mesma língua que você, mas você precisa entender que Deus sempre está do teu lado. Sempre está do teu lado. E hoje eu queria falar com vocês a respeito desses personagens que nós limos aqui. Talvez você já ouviu essa história de Nabal, de Abigail e de Davi. Uma história onde que Davi estava sendo perseguido, saiu fugido porque o rei Saul não concordava, começou a sentir ciúme, inveja dele, perseguiu ele fugiu ficou refugiado e depois se juntou com um pessoal, uns 600 caras aí, e montaram, um exército aí e saíram pelejando, cuidando. E Davi ficava, fugindo, e mesmo assim ele continuava cuidando do povo de Israel. Mesmo fugindo, ele continuava fazendo o bem para o povo de Israel. E Nabal era um homem extremamente rico, um homem poderoso. E ele tinha suas ovelhas, suas coisas. E na época, Davi estava lá cuidando do rebanho, ajudando a cuidar para não roubarem, para não saquearem. Daí no momento de despojo, no momento de matar, tosquear as ovelhas, que tem um período de você fazer, Davi mandou seus moços até Nabal, falar assim: Nabal, nós ajudamos a cuidar das tuas ovelhas, do teu rebanho, não permitimos que mal algum acontecesse, chegassem, malfeitores, fazer mal
aos teus pastores. E Nabal respondeu aos jovens que Davi tinha enviado, falou assim: cara, quem que é Davi? Eu não conheço. Não é bem assim, chegar quero, não vou dar nada não. E mandou os caras voltar e falar para Davi, ó. Os caras voltaram e falaram: ó, Davi, Nabal falou que não vai dar nada para nós não. Você ficou lá ajudando eles em vão, eles não vão ajudar nada. Davi se irou, juntou 400 homens, guerreiro dele, falou: ó, peguem a espada aí, coloquem na bainha e vamos de encontro a esse cara. Lá não vai sobrar ninguém. Até os meninos, nós vamos matar todos. E saiu Davi, e ali nós lemos a conversa de Davi, quando ele estava indo, Abigail encontrou ele, foi, conversou com ele. Abigail era esposa de Nabal, né? E intercedeu ali, orou, falou com Davi, e Davi escutou o conselho de Abigail e poupou a família de Nabal. Aqui eu quero compartilhar com vocês algumas lições que eu posso tirar desse texto, que eu posso ver alguns personagens aqui. O primeiro personagem que eu quero falar é sobre Nabal, esse cara aí. Nabal, cujo nome significa tolo, insensato, imprestável, vil. Uma pessoa, Nabal, ele fazia juízo do nome dele, porque no versículo 3, ali do 25, ele fala assim que ele era um homem duro e maligno em suas obras. Infelizmente, nós podemos perceber que o mundo tem muitos Nabais, muitos homens Nabais. Tem muitas pessoas vivendo como Nabal. Infelizmente, a gente vê dentro das igrejas muitos ainda vivendo como Nabal, que são tolos, são insensatos. E muitas vezes eu me peguei pensando, eu falei: cara, eu já agi como Nabal. Eu já fui um Nabal. Eu já fui um imprestável, eu já fui um insensato, eu já fui um egoísta, um arrogante. Tudo que Nabal faz, eu coloquei a minha vida, falei, porque muitas vezes a gente fala assim: eu sou Davi, as pessoas me perseguem, eu sou Davi, eu derrubo gigantes. Mas talvez você é o Saul, talvez você tenha perseguido pessoas aí. Você já percebeu que talvez você pode ser um Golias na vida de alguém, ter se tornado um gigante para alguém, ter sido uma pedra na vida de alguém? A gente precisa ter essa análise, a gente precisa olhar para a nossa vida e ver algumas coisas que realmente nós precisamos ser transformados. E o cristianismo verdadeiro, ele é feito de transformações. Você vem para a casa do Senhor de uma maneira, mas você não pode voltar da mesma maneira que você voltou. Tem que ter uma transformação. E Nabal é um cara que representa uma pessoa carnal, uma pessoa que vive na carnalidade, uma pessoa que não entendeu a graça de Deus na sua vida. Nabal representa muitas vezes aquela pessoa que é extremamente egoísta. Nabal tinha 3.000 ovelhas, tinha 1.000 cabras. O cara era poderoso, ele podia muito bem tosquear e dar para o pessoal. Falou: vocês me ajudaram meus homens a cuidar do meu rebanho. Tome aqui um presente, toma aqui, como eu aprendi, toma um regalo. Pega um presente, olha aqui por que você fez. Mas não, o egoísmo de Nabal era grande. Eu vou falar, muitas vezes nós agimos como Nabal, somos egoístas. Muitas vezes eu e você se tornamos egoístas com a nossa casa, com a nossa família. Quantas benfeitorias a tua esposa fez para você e no momento que ela pisou na bola, você foi grosso, estúpido com ela? Talvez o teu marido, talvez a tua esposa fez uma atitude como Nabal. Quantas vezes o teu marido fez algo bom para você e o momento que ele
pisou na bola, você usou de egoísmo e foi extremamente rude com ele, com os filhos. Eu falo aqui, Deus tem me transformado muito, porque pensa num cara estúpido, grosso, era eu. Pensa num cara que não tinha... Eu era muito grosso, muito estúpido, a minha família sofria comigo por causa disso. Eu estraguei vários eventos nossos em família, que era para sair a família, se divertir, vamos se divertir, sair em família, mas por causa da minha dureza, por causa da minha arrogância, da minha brutalidade, muitas vezes eu acabava com o passeio da nossa família. Algo que era para ser agradável, eu tornava-se um peso no ambiente. Ali eu era um Nabal. E Deus foi trabalhando, foi me mostrando, você não é assim. Você não é assim. Infelizmente, a gente vê muitas famílias sendo arrebentadas, porque homens com pensamento de Nabal, homens que ainda têm uma visão carnal, continuam agindo dessa maneira, com arrogância. Por quê? Porque quando os moços de Davi foram falar com ele, mas quem que é esse Davi? Quem que é esse Davi? Filho de Jessé? Quem que é? Quem que é? A arrogância, ela precede a queda. A soberba precede a queda. E homens e mulheres que são arrogantes e soberbos, eles não conseguem conviver. Eles não conseguem se aliançar com ninguém. Por quê? Porque eles sempre querem ter vantagem. E a partir do momento que essa pessoa começa a perder um pouco, e o evangelho, vou falar para você, muitas vezes, a grande parte é perca para os olhos humanos, mas é ganho para o reino dos céus. Muitas vezes você vai perder, por quê? Porque você vai deixar o teu orgulho de lado, você vai deixar a tua arrogância de lado, para que aquela pessoa sobressaia. Muitas vezes você vai ter que ir lá naquela pessoa que te humilhou, que falou coisas para você, e você vai falar para ela, me perdoe, está aqui um presente para você. Muitas vezes você vai ter que entender que você vai ter que quebrar os nabais que estão em algumas áreas da tua vida. Que área da tua vida que talvez Nabal está ali, gritando? Porque Nabal, arrogante, extremamente arrogante. Nabal, totalmente ingrato. Isso são características de uma pessoa que não entendeu o cristianismo. Quando nós falamos de ingratidão para uma pessoa que é lá do mundo, que não conhece a Jesus ainda, você entende, você sabe, essa pessoa ainda continua em trevas. Mas aqueles que conheceram a Jesus, aqueles que entraram na casa do Pai, aqueles que tiveram encontro com o Pai, não pode mais permanecer nessa condição. Não tem como, não pode. Eu e você precisamos estar ligados nas nossas atitudes, porque elas vão falar muito do nosso cristianismo. Eu falo isso porque isso envolve muitas vezes questão financeira. Isso vai envolver questão que você vai pedir perdão para pessoas que você não fez nada, mas você, para ter um bom relacionamento, você vai ter que ir lá e falar, me perdoe. Levar um presente para ele, um presente para ela. Fazer um café da manhã e levar lá para ela, falar assim, amor, café da manhã para você, me perdoe. Você fazer aquele cafezão da manhã para ele e falar, amor, me perdoe. A palavra perdão, ela tem um peso muito grande, muito forte. Ela trava muitas vidas, porque tem pessoas aprisionadas por causa de nabais, pessoas que foram machucadas com atitudes. E a segunda pessoa que eu quero falar é sobre Davi. Davi, todo mundo conhece Davi. Todo mundo conhece. Davi é aquele menino que foi vitorioso diante de um gigante, que depois foi um rei espetacular, o homem segundo o coração de Deus. Então a gente precisa ver que Davi nos ensina algumas coisas, eu quero compartilhar com vocês. Davi, o nome dele, Davi, significa amado, querido, ou
predileto. Talvez hoje eu estou falando com alguns Davis aqui. Alguém que é amado, alguém que é querido e alguém que é predileto. Davi conhece Deus, diferente de Nabal. Davi conhece Deus. Davi é um menino que na sua infância já tinha habilidades em louvar a Deus. Davi já tinha habilidades em adorar, entregar louvores ao Criador. Mas algo que você precisamos aprender com Davi, algumas lições aqui que ele nos ensina, né? Ao contrário do nome de Nabal lá, que era tolo, insensato, Davi era amado, querido. E isso faz toda a diferença na vida de alguém. Mas mesmo você sendo amado, mesmo você sendo querido, mesmo você sendo o predileto, você precisa também estar vigilante. Você precisa estar atento, porque Satanás sempre vai tentar te derrubar. Satanás sempre vai tentar tirar você do propósito de Deus. E o propósito de Deus na vida de Davi era levar ele a ser um grande rei. O propósito de Deus na vida de Davi era fazer ele reinar sobre Israel e fazer Israel uma potência, aonde todos iam glorificar o nome do Senhor através da vida do rei Davi. Mas as circunstâncias nós precisamos cuidar. Davi teve que lidar também com todas essas situações que Nabal vivia. Nabal era arrogante, Davi teve que trabalhar a sua arrogância, teve que cuidar disso. Davi teve que cuidar por causa da sua, lutar contra a sua carne, porque muitas vezes a gente é arrogante, egoísta. A gente tem que cuidar, e Davi teve que lutar com isso também. Por quê? Porque quando Davi era menor, chegou Samuel lá para ungir na casa de Jessé um rei. Jessé trouxe todos os seus filhos e largou Davi lá para trás. Davi foi esquecido. Ele teve que trabalhar com essa indiferença das pessoas. Quando Davi estava indo até o rei para perguntar por que aquele filisteu, aquele grande lá estava afrontando, o pessoal olhou para ele e começou, esse cara aí, começaram também a desdenhar dele. Ele teve que trabalhar, entender que ele teve que lutar contra também a indiferença. As pessoas olharam para ele e falaram, não, você não é capaz. E Davi depois teve que lutar, né, contra a ingratidão. Porque quando ele derrubou o gigante, ele salvou o povo de Israel, o rei Saul começou a perseguir ele. Uma ingratidão imensa. O cara fez o bem para a nação, mas o rei, por inveja, começou a persegui-lo. E isso que eu quero que você entenda, você precisa cuidar com esses sentimentos que muitas vezes tentam aflorar na tua alma. Você pode estar na casa do Senhor, mas essas tentações vão vir sobre a tua vida. Esses momentos de você querer tomar a justiça, Quando Davi escutou aquele jovem falando para ele, Davi, Nabal falou que não vai te dar nada, quem que é você para ir lá querer requerer alguma coisa? Davi, esse cara não me conhece, esse cara está me tirando. Davi, já um guerreiro, falou, não, esse cara está me tirando. Pegou 400 caras, falou, 200 ficam cuidando do acampamento, os 400 vão comigo lá e vão passar a espada em todo mundo. Esse Nabal vai saber com quem que ele está falando. E é isso que eu e você precisamos cuidar. Muitas vezes, algumas afrontas, se nós levarmos para nosso lado pessoal e nós queremos tomar a rédea, nós queremos fazer, não, vamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Meu irmão, a gente pode sair do propósito de Deus. Se você quiser fazer justiça com as tuas próprias mãos, contra algumas acusações da tua vida, talvez você vai perder um propósito de Deus. Talvez algo que Deus tem muito grande para a tua vida, você vai acabar deixando de lado, porque você quis tomar uma decisão na tua emoção, ou pela tua honra. Eu estava numa situação onde que o camarada me deu um golpe.
E ele me deu um golpe de um valor alto, uma quantia alta de dinheiro. E aquilo me aflorou de uma maneira, daí eu falei com algumas pessoas, e algumas pessoas que conheciam esse cara também, falou bem assim, não, cara, se é comigo, já tinha pego esse cara, e já tinha dado um jeito. E aquele velho Jefferson começou a aflorar, começou a vir. Não, cara, eu conheço um monte de piá que sabe dar um jeito desse cara aí. Amanhã ele já não some do mapa, vai estar lá no Passaúna. E o velho Jefferson começou a vir. Eu já comecei a me agitar, eu falei, não é assim, não é assim. Mas daí, em oração, eu estava orando e o Espírito Santo falou, não, você não é mais aquele velho Jefferson. Você não é assim mais. E eu falei com Deus, Deus, o Senhor sabe a minha necessidade, o Senhor sabe o que eu estou precisando, mas isso eu quero entregar para o Senhor, eu não quero para mim. Esse sentimento eu quero pedir perdão, e eu quero perdoar essa pessoa, eu não quero mais isso. Eu não quero carregar esse sentimento dentro de mim. E um dia eu estava no mercado lá, comprando lá, com o carrinho, quando eu olho o camarada lá do outro lado, juntando as frutas. Ele tinha sumido, desapareceu, assim, ninguém achava o cara. E daí eu passei com o carrinho do lado, assim, falei, o cara olhou assim já. As perninhas do bicho balanceou, ficou roxo, vermelho, foi mudando, ficou parecendo um sinaleiro, um monte de cor. Eu olhei para ele e falei, não, calma, fica tranquilo, eu não vou fazer nada. Só que eu vou falar uma coisa para você, tá? Eu sou cristão. E eu nunca vou fazer alguma coisa contra a tua vida, nunca vou desejar um mal para você. Só que eu vou falar para você, se você continuar com essa vida de golpe, você vai encontrar alguém que não tem o mesmo temor de Deus que eu tenho. E talvez você vai sofrer ou alguém da sua família. Então, muda de vida. Muda, para de fazer isso. Para de fazer isso. Para de prejudicar as pessoas. Porque, infelizmente, você está semeando uma coisa que lá na frente você vai colher e talvez vai ser uma coisa dolorida. Então, pare. Não, eu vou te pagar. Fala, não precisa me pagar. Não. Eu sei que você não vai conseguir me pagar. Você vai mentir, você está mentindo de novo. Você está mentindo, eu não quero. Eu quero que você fique livre. Da minha parte, você não deve mais nada. Eu te perdoo. Me dá um abraço. Dei um abraço no cara no meio do mercado, todo mundo ficou olhando. Falei, cara, Deus abençoe a tua vida e vida que segue, cara. Eu sei que Deus tem muito mais para mim. E é assim que a gente precisa entender. Muitas vezes, alguns sentimentos de Nabal vão querer vir para nós, mas nós precisamos entender que nós somos Davis, que temos uma promessa lá na frente. Se Davi mata esse camarada aí, Davi ia manchar a reputação dele quando ele estivesse no trono. Os caras falaram, mas esse rei aí é injusto demais. Foi lá, matou uma família lá só porque o cara não deu uma ovelha para ele. Que rei é esse? Imagine. Agora imagine o pastor pregando, o pastor Jefferson aqui pregando, os caras, pastor Jefferson pregando, o cara mandou desovar o cara lá, o que ele quer? Que tipo? Eu e você precisamos entender que nós vamos passar por algumas situações e nós vamos ter que demonstrar quem realmente nós somos em Cristo. Eu e você precisamos demonstrar isso e falar, porque as provações vão vir. Você está na igreja, as provações vão vir. Mas agora eu pergunto para você, com quem que você está passando as provações? Ou você está tomando as atitudes pela tua carne? Porque nós temos alguém que peleja por nós, alguém que luta por nós. Eu e você não estamos numa batalha sozinhos, nós temos alguém que está sempre conosco e nunca vai nos abandonar. A segunda lição que a gente aprende com Davi, que os maiores erros nossos se tornam coisas para a glória de Deus. Muitas vezes, alguns casamentos acabam porque uma posição errada foi tomada. Deus tem uma promessa para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento. Mas se você tiver um posicionamento errado, tomar uma atitude errada, lá na frente vai abalar, vai acabar.
Se você tem uma promessa, que nem nós temos uma promessa, se nós pisarmos na bola e fazermos aquilo que não agrada ao Senhor, essa promessa lá na frente não vai se cumprir, porque nós estamos andando em caminho de rebeldia. E a rebeldia é a razão de muitos males. Muitos cristãos estão sofrendo porque estão em um caminho de rebeldia. E Davi estava indo para um caminho de rebeldia. Por quê? Porque ele ia matar um camarada que fazia parte da tribo de Israel. Nabal, ele era descendente lá, ele era da tribo de Calebe. Ele jamais podia levantar a espada contra um irmão dele. E eu e você precisamos estar atentos a essas coisas. Satanás muitas vezes vai tentar nos cegar e fazer nós brigar entre nós. Você vai talvez ferir o teu irmão, que é teu irmão. Você não pode fazer isso. Aprenda a perdoar, aprenda a relevar. Por que eu estou falando tanto de perdão? Porque isso é a base do cristianismo. Você só consegue ter um relacionamento com o Pai quando você consegue perdoar aqui. Porque ele fala assim, da mesma maneira que você perdoa, você também será. Primeiro aqui, vamos se relacionar aqui. Se você tem um bom relacionamento aqui, pode ter certeza que aqui vai ter um bom relacionamento. Porque se você está com um relacionamento ruim aqui, com certeza o teu relacionamento com o Pai também não está legal, porque não tem como você se relacionar com o Pai que você não vê e se relacionar com aquela pessoa que você não vê e você não se relaciona bem. Não tem como você se relacionar com uma pessoa que está do teu lado e você, não me relaciono com ela, mas eu me relaciono com Deus que eu não vejo. Não tem como. O teu relacionamento com as pessoas são um reflexo do teu relacionamento com Deus. Se é uma pessoa, você tem que fazer uma análise. Opa, como é que está os teus relacionamentos aí? Está se encrespando com todo mundo? No trabalho, está se enroscando com todo mundo? Opa, é bom você parar e começar a analisar. Opa, é bom você parar e pensar. E Deus dá muitas oportunidades para a gente fazer sempre algo diferente no meio da diversidade. E eu quero falar da terceira pessoa, que é Abigail. Abigail, ela é uma mulher poderosa. É uma mulher que nos dá muito ensinamento, porque Abigail, cujo nome significa alegria do meu pai, ou meu pai é alegre. É uma pessoa que traz alegria aonde ela está. É uma pessoa cujo nome tem uma sabedoria imensa. Por quê? Porque quando ela ficou sabendo que o marido dela, aquele Nabal tolo, fez, ela pegou e falou, não, o cara vai vir aqui e vai matar todo mundo. Ela pegou, foi lá, mandou fazer lá uns 200 pães, mandou encher 2 odres de vinho, mandou pegar passas de uva, passas de pêssego, de figo, e fez um piquenique gigantão e mandou o servo dela, vão na frente, entregue lá para Davi, vai de encontro com eles. Enquanto eles chegaram, entregaram para Davi, Davi falou, não, já vou lá e vou matar tudo, não tem essa. Chegou a Abigail, já se lançou aos pés de Davi e intercedeu. A característica da Abigail que eu e você precisamos ter, que todo cristão precisa ter. Eu e você, nós fomos chamados para ser reconciliadores. A palavra de Deus fala, lá em 1 Coríntios, que assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Você tem o ministério da reconciliação. Onde você está, você tem que exercer esse ministério da reconciliação. Você é uma pessoa que une, não separa. Você é uma pessoa que atrai, não que espanta. E eu estava aprendendo a ser um repelente, porque as pessoas chegavam perto de mim, eu espantava por causa da minha grosseria, por causa de ser estúpido, por causa de falar o que não era para falar. Mas daí Deus foi, Jefinho, não é assim, cara. É diferente. E hoje Deus tem me dado o privilégio de eu poder atrair pessoas até Jesus. Estava no voo para o Brasil e aconteceu uma situação.
tinha um rapaz que estava sendo deportado e ele entrou numa crise, começou a gritar lá, e a polícia entrou dentro do avião, tiveram que algemá-lo e foi aquela loucura. E uma moça que estava do meu lado, ela estava extremamente, ela estava ardendo, estava com 39, quase 40 de febre. E ela entrou numa crise de pânico quando ela viu aquilo. E eu olhei, eu comecei a conversar com ela, fui conversando com ela, fui acalmando ela, e nesse meio tempo eu já fui falando do que Jesus fez na minha vida, e já fui falando, e ela foi se acalmando, e eu fui orando por ela, e ela, no final do voo, ela estava com um semblante diferente, alegria. Abigail. Meu pai leva alegria. É isso que eu e você precisamos entender, nós precisamos levar alegria nos ambientes que estão tristes. Se você está num ambiente onde a tua família está todo mundo você precisa trazer alegria, você precisa ser diferente. E Abigail foi uma intercessora, algo que eu e vocês precisamos entender dentro do nosso ministério de reconciliação. Somos intercessores da nossa casa, da nossa família. Por quê? Porque a família de Abigail seria executada, todos iriam morrer, mas ela foi lá e rogou. Eu e você precisamos entender que nós temos o poder, temos acesso a alguém que é poderoso e pode nos livrar, não só nós, mas a nossa casa da morte também. Você tem autoridade de dobrar o teu joelho e acessar o Pai e conversar com Ele, falar: me ajuda. Tenha misericórdia da minha casa, tenha misericórdia do meu filho, me ajuda, Senhor. Roga pela tua casa, roga pela tua família, porque a única pessoa que pode salvar a tua casa é Deus. Não deposita a tua fé em homens e em mulheres, não é o pastor que vai salvar a tua casa, não é a irmã fulana que vai salvar a tua casa, é Deus que traz a salvação para a tua família, é Ele que pode mudar a tua história, confia nele. Eu vejo tantas pessoas desviadas, saíram do caminho do Senhor, porque, eu estou decepcionado com a igreja, eu estou decepcionado com fulano, mas quem que morreu por você foi o fulano? Foi aquela igreja? Não, foi Jesus. Placa de igreja não salva ninguém, a quadrangular não salva ninguém, a assembleia não salva ninguém, as comunidades church aí não salva ninguém, quem salva é Jesus. É Ele que deu a vida dele por você, foi Ele que morreu na cruz por você, é só Ele que pode te dar vida. Entenda isso, não abandone, não saia da tua posição de cristão. Não tem como eu falar, não tem como nós dizermos que nós somos cristãos se nós não queremos viver em comunhão. Não tem como dizer para mim, eu estou cultuando em casa. Não tem como você cultuar em casa. Há bênçãos que são direcionadas para a igreja, para o povo junto, reunido, fazendo parte do mesmo corpo. Meu irmão, se você soubesse a importância da tua intercessão, você ia ser o primeiro a estar aqui nos grupos de intercessão. Vamos orar aí, vamos estar juntos. Se você entendesse o valor da oração, da intercessão, você ia entender que Deus muda histórias. Ontem nós estávamos compartilhando, veio um casal na nossa casa ontem, e esse casal é muito amado por nós, por mim e pela minha esposa. A Adriele e o Henrique, né? Nós temos bastante amigos, né? Tem muita gente que a gente ama, mas esse nós ganhamos para Jesus, essa família, e nós vimos como que Deus é bom, como é bom você ver aquela pessoa que você ganhou para Jesus, hoje ela está evoluída, crescida, já superou você, já está lá na frente, você, como é bom. É mais ou menos quando eu acho que Barnabé olhava Paulo longe fazendo, né? E Barnabé, cara, isso é muito massa, é bom você ver. É bom você se alegrar com a vitória do teu irmão. É bom você se alegrar quando você vê teu irmão no ministério crescendo, fluindo, indo para frente. Como é legal, como é gostoso você conversar e você ver que Deus está agindo na vida dele. Infelizmente, alguns não ficam felizes do irmão prosperar.
Não ficam felizes do irmão estar crescendo no ministério, assumindo o ministério. E isso precisa ser mudado na nossa mente, porque nós precisamos entender que o reino precisa se expandir. O reino precisa crescer e todos nós temos uma missão, todos nós temos um chamado. Eu e minha esposa temos um chamado e o Senhor está cumprindo na nossa vida. A igreja do Sabará é uma igreja missionária e eu não aceito menos do que isso. Eu não aceito que essa igreja não venha ser missionária. Eu fico triste, eu fico chorando na presença de Deus. Eu falei, eu não aceito cadeiras vazias, eu quero ver esse lugar cheio, não para que o homem se glorifique, não para que o homem se engrandeça, não, é para a glória de Deus, é para que Deus seja exaltado, é para que Deus seja glorificado, e para que famílias sejam saradas. Meu irmão, se a tua família está sã, por que você não está correndo de quem está com a família doente? Por que você não está orando, trazendo, vamos levar num lugar onde tem remédio, onde tem cura? Que fé é essa que nós estamos vivendo? Que cristianismo é esse que nós estamos pregando? Que nós falamos de milagre, mas nós não acreditamos mais? Que fé é essa? Que qualquer dor de cabeça nos tira de um culto? Qualquer gripe nos deixa em casa? Que fé é essa? Que fé é essa que qualquer cara feia de um irmão, de uma irmã, a gente já abandona tudo? Abigail mostrou que é diferente, o marido dela fez uma bobagem, e ela pegou e falou, não, não é assim, foi lá e se humilhou. Ah, meu irmão, esse se humilhar aí também pega, hein? Porque assim, né, a galera, eles têm um versículo, né, os humilhados serão exaltados. É assim que está escrito? Eu já escutei um monte de vezes a galera falar, não, os humilhados serão exaltados. Não, não. Ele fala assim, aquele que se humilha, aquele que se humilha, será exaltado. Tem uma diferença de você ser humilhado e você se humilhar. Ser humilhado, alguém te humilhou, falou, é algo que não está, algo que é externo. Você não tem poder sobre aquilo, você não tem controle. Alguém veio, te humilhou, falou um monte de coisa, aquela pessoa tem o domínio da situação. Te humilhou, beleza. Foi embora. Agora, quando você se humilha, é diferente, você tem domínio da situação. Você se colocou naquela condição. Quando eu fui conversar com o camarada lá, e pedir perdão para ele, eu me coloquei numa condição de humilhado, porque quem conhece falou, mas você é burro, cara, você é trouxa, ir lá pedir perdão para o cara que te sacaneou, que te deu um prejuízo, e você ir lá pedir perdão? Está entendendo? Você se humilhar é você se colocar, e você tem o controle da situação. Quando você se humilha, você faz diferente, porque Jesus se humilhou. E quando Jesus se humilhou, ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Por quê? Porque ele se entregou. Ele foi para uma cruz, que aonde era, ou representava o ato de maior humilhação. Jesus se pôs lá, ele se colocou, ele se entregou. Para quê? Para que nós pudéssemos ter uma vida em abundância. Então hoje, meu irmão, Deus está falando para mim e para você, aprenda com Abigail. Se precisar se humilhar, se humilha, para que Deus seja glorificado na tua vida. Talvez não é tua culpa, mas vai lá e fala assim, ó, me perdoe. Abigail não tinha culpa nenhuma da tolice do marido dela, mas ela chegou diante de Davi e falou assim, ó, me perdoe, culpa minha, porque eu não vi os teus moços chegar, fui eu que errei. Me perdoe. E muitas vezes com essa atitude nós acabamos salvando a nossa casa, a nossa família. Porque muitas bênçãos estão represadas lá, só não desce porque muitas vezes nós deixamos de se humilhar diante daquele que pode todas as coisas. Ah, meu irmão, se você entendesse esse valor de você ser um intercessor, de você se humilhar na presença de Deus, muitas coisas, muitas portas já estavam abertas sobre a tua vida, sobre a tua casa. Se nós entendêssemos o valor de se entregar, se humilhar em certas situações, nós não íamos estar passando por alguns perrengues que estamos passando agora. Por quê? Porque você não entendeu o valor de se humilhar diante de Deus.
Hoje é dia de você mudar. Hoje é dia de você fazer o Senhor sorrir. Hoje é dia de você fazer o Pai se alegrar. Talvez você entrou aqui como um Nabal. Talvez você estava aqui com sentimentos de Davi, querendo já tomar a rédea das coisas. Mas talvez você amar Abigail. Está aqui orando, intercedendo pela tua casa, pela tua família. E eu quero falar para você, Deus vai alcançar. Deus responde oração, Deus responde fé. Deus responde. Eu sou fruto de oração. A minha casa é fruto de oração. Os meus filhos são fruto de oração. O meu genro vai ser fruto de oração. A minha nora é fruto de oração. O futuro dos meus filhos são fruto de oração. Antes mesmo da Julinha nascer, nós colocávamos a mão no ventre da minha esposa e já orava, fala, Júlia, você vai ser amada por Deus. Você é filha preciosa. E no momento de dificuldade dela, no momento que ela estava passando uma fase difícil na escola, onde que as pessoas estavam colocando em xeque a sexualidade dela, ela veio para nós e ela falou, nós falamos, Júlia, você é amada. E começamos a relembrar, e é isso na cabeça dela, na vida dela. E ela está crescendo em graça e estatura diante de Deus. Entenda, se você tem um filho, se você não tem filho, você vai ter filho, você pretende ter um filho, coloca, já vai falando, Deus, obrigado. Já vai planejando, obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela esposa que o Senhor está preparando para ele e para ela. Obrigado, Senhor, pelo ministério que o Senhor está preparando. Porque eu não quero, eu falei para minha filha, eu e minha esposa temos um chamado missionário, né? E isso arde no meu coração. Eu amo falar de Jesus, eu amo fazer isso. Mas esse é um chamado meu, não da minha filha. Agora, se Deus chamar minha filha, eu vou ficar muito feliz. Mas eu preciso que ela entenda primeiro que quem ama ela é Deus. O amor de Deus vem acima de qualquer chamado. Primeiro, ela precisa entender o valor que ela tem em Deus, que depois ela vai entender um chamado que Deus tem para ela. Porque eu e minha esposa, nós já temos uma convicção, mas ela precisa entender o chamado dela e logo, logo ela vai entender. Assim como a vida do Gabriel, você precisa entender que Deus tem um projeto para a tua casa, para a tua família, mas você tem um papel fundamental de ser uma Abigail na tua casa, porque talvez com a tua humilhação, com a tua oração, a espada está sendo tirada lá da tua família. Uma palavra, uma sentença de morte está sendo quebrada agora na autoridade do nome de Jesus. Se coloque em pé, meu amado. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei como que você entrou aqui. Eu não sei como que está a tua condição na tua casa. Eu não sei. Mas eu sei que Deus te chamou hoje aqui porque Ele falou para você assim, ó, hoje eu tenho uma resposta para você. As tuas atitudes, esse sentimento, essas posições que você estava tendo como Nabal não fazem parte mais da tua vida. Você foi trocado o teu nome. Teu nome não vai ser mais tolo, insensato, estúpido. Teu nome vai ser agora amado, querido, predileto, e você vai se tornar motivo de alegria do teu Pai. Feche teus olhos. Aleluia. Espírito Santo, vai abrir os teus lábios agora. Se coloque como uma Abigail dentro da tua casa, como um intercessor da tua família. Se tem alguém lá na tua casa, dentro da tua família, que está precisando da tua oração, precisando da tua intercessão. Se tem alguém que está fora dos caminhos do Senhor e você está sendo agora Abigail diante do Senhor, intercedendo, orando pela tua família, pela tua casa.
Se você talvez se sentiu um Nabal em algumas atitudes, mas hoje é o dia de você mudar, é o dia de você mudar esse nome, é o dia de você transformar a tua vida. Hoje é o dia que o Senhor está te dando, o dia que você pode mudar a tua história, escrever um novo capítulo na tua vida. Os teus filhos não foram feitos para condenação, os teus filhos foram feitos para glorificar o Senhor. E hoje você vai orar a favor deles, hoje você vai orar a favor da tua esposa, hoje você vai orar a favor do teu marido, hoje você vai orar a favor da tua casa, porque eles são as primícias do Senhor. Hoje você vai entregar o teu melhor louvor, a tua melhor adoração. Hoje você tem entregado o teu coração a Deus. Se você ainda não reconhece Jesus como teu Salvador, hoje é o dia de você falar: Jesus, eu estou aqui. Aleluia. Se hoje é o dia de você reconciliar com Ele, é o dia de você falar: Pai, eu estou aqui para me reconciliar com o Senhor novamente. Eu andei desgarrado, eu me perdi, mas eu estou aqui novamente. Eu quero mudança, eu quero transformação. Eu não quero viver mais nessa escravidão. Ei, meu irmão, hoje é o dia de você se tornar uma Abigail. Se coloque nos pés do Senhor, se humilha na presença dEle. Fala para Ele tudo isso que está incomodando o teu coração. Fala para o Senhor: Deus, eu não consigo nem orar mais, porque eu estou com rancor, eu estou com mágoa. Eu não estou conseguindo vir para a igreja porque eu estou com sentimento de inveja. Eu tenho raiva daquela pessoa, eu me separei e hoje eu tenho essas marcas na minha vida. Eu não consigo perdoar. Há um bálsamo de cura aqui. Há um bálsamo de libertação neste lugar. Hoje Deus está trocando algumas sentenças que foram lançadas sobre a tua vida. Hoje Deus está trocando algumas palavras que foram lançadas sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre você, que você não ia conseguir, que você não podia. Algumas palavras que foram lançadas que você não quer ser feliz num casamento, num relacionamento. Palavras que foram lançadas, obras de feitiçaria que foram feitas sobre a tua vida, falando que você nunca ia prosperar. Hoje Deus está quebrando essas alianças, esses sentimentos, essas palavras satânicas que têm te perturbado, que têm atrapalhado o teu crescimento, que têm atrapalhado a tua caminhada na fé. Porque quando você chega em casa, você vê teus filhos, as tuas filhas perdida no mundo das drogas, perdida no mundo da prostituição. Quando você chega em casa, você vê o teu esposo perdido no alcoolismo, perdido na jogatina, com vícios de várias maneiras. Mas Deus está se colocando diante de você. E hoje você é uma Abigail. Hoje você pode se humilhar diante daquele que pode trazer salvação para a tua casa. Abra teus lábios, meu irmão, e confessa. Fala para Ele o que está te doendo, o que está te incomodando. Fala para Ele que Ele pode mudar a tua história. Orabade cantarabás. Oh Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade no nosso meio. Vai trabalhando, vai tirando, vai arrancando tudo isso, toda essa raiz de amargura, todo esse sentimento satânico que tem impedido dos teus filhos acessar a tua plenitude. Senhor Deus, vai de encontro agora esse lar, essa casa onde que tem alguém enfermo, onde que agora tem alguém que está no leito do hospital. A minha oração, Pai querido, eu me coloco como Abigail, eu rogo, eu intercedo que essa espada de morte que estava apontada para essa casa, para essa família, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus,
homem que estava prostrado diante de Satanás, diante dos seus manjares, eu estou intercedendo, estou rogando, quebra agora esses grilhões, tira a espada da morte diante desse homem, restaura a casa dele, restaura a vida dele, levanta esse que caiu, levanta esse que está tombado e restaura. Olha, Espírito Santo de Deus, frutificará a sua presença. Como bom perfume, meus filhos irão. Não foi o homem que te deu, foi o Senhor que te chamou. Volte novamente, volte a glorificar, volte a me adorar, volte para a casa do Pai. Em minha casa serviremos. Eu em minha casa Há correntes sendo quebradas neste lugar. Há correntes sendo quebradas neste lugar. Há famílias sendo libertas neste lugar agora. Pessoas sendo curadas de câncer. Pessoas sendo libertas do câncer porque decidiram perdoar. Esse câncer, esses sintomas que está sobre a tua vida eram resquícios de raiz de amargura e hoje está sendo arrancado, hoje está sendo extirpado do teu corpo, porque essa célula cancerígena, eu ordeno, morra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado. Seja curada, seja liberto, seja liberta. Coloca a mão na tua cabeça. Repete comigo, fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todas as bênçãos que o Senhor tem para minha vida, eu tomo posse. Eu rejeito tudo aquilo que Satanás tem me oferecido. E a partir de hoje, eu começo uma nova história na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus.